Você já se sentiu perseguido por uma pessoa desagradável? Aquela pessoa que não importa quantos foros você dê nela, ela continua indo atrás de você e agindo como se você não tivesse dito absolutamente nada. Pois bem, é um pesadelo e eu acho que essa é uma ótima maneira de resumir o filme que eu vou abordar hoje aqui com vocês na sessão de domingo. Esse é o primeiro longa dirigido por Clint Eastwood e é claro que eu tô falando de Play Misty for Me, ou aqui no Brasil, Perversa Paixão, de 1971. Já vou começar esse vídeo sendo bastante sincera com vocês. Esse filme estava na minha lista há um bom tempo e eu nem imaginava que ele iria vencer na votação. Pra ser honesta, de verdade, eu pensei que ele seria, assim, o que menos iria chamar atenção. E realmente me surpreendeu que vocês votaram nele. Esse filme, ele é bastante interessante porque algumas pessoas o consideram um clássico, mas ele é um filme que ficou bastante apagado pelo tempo. Mesmo sendo o primeiro longa do Clint, ele não é um filme que teve tanta popularidade quanto outras coisas que ele já trabalhou ou participou. Ele é muito famoso, acredito que todo mundo que se interessa por cinema conhece ele, e eu também não sabia que esse era o primeiro longa que ele tinha dirigido. Eu acho que antes ele chegou a fazer um curta, mas esse foi o primeiro filme, assim, sabe, de verdade que ele dirigiu. E bem, esse filme ele é muito interessante, mas ele é um tanto datado também em alguns pontos, que eu vou explicar melhor pra vocês mais pra frente. Mas é uma obra que vale a pena conhecer, por mais que você não goste dela por completo, ou que você veja certos pontos de uma forma mais crítica. Eu acho que ela é interessante para poder documentar uma época muito específica, principalmente nos Estados Unidos, que foi esse período onde as mulheres estavam conquistando mais independência e também mais liberdade em relação a relacionamentos. O filme trata bastante disso, por mais que ele seja um suspense e tal, se venda dessa forma, mas vamos ser honestos, se você já viu esse filme, é muito nítido que ele é muito mais sobre essa questão de relacionamentos do que só um suspense estereotipado. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a história do filme, sobre o enredo. Então, ele não foi apenas dirigido pelo Clint, ele foi também protagonizado por ele. E é aquele padrão muito específico de atuação mais introspectiva, muito parada, com poucas falas. O Clint é um ator que tem aquela presença por ser ele, sabe? Pela cara dele, mas em geral os personagens dele são assim, eles são mais quietos. Eu não vejo isso como algo necessariamente ruim, eu não acho que todo ator serve pra isso. Alguns atores são mais expressivos, mais falantes e funcionam melhor assim, mas é um personagem realmente muito simples e que não tem lá muita personalidade. Pra ser sincera, ele é só mais um cara que talvez tenha uma autoestima alta demais. Resumindo esse personagem, ele é bastante assim, aquele clássico cara mulherengo que tenta ter um tom um tanto intelectual aqui e ali, um tom um pouco moralista às vezes, quando na verdade ele é tão sujo, ou às vezes até mais, do que algumas mulheres com quem ele se envolve no filme. Mesmo assim, ele tem essa coisa, sabe? Essa visão dele. E o filme ele tenta reforçar isso também. Outro ponto que esse filme faz bastante é uma grande diferenciação de uma mulher que é mais perfeita, mais ideal, mas que mesmo sendo perfeita, maravilhosa e linda, ela não é tão boa assim, né? Afinal, ela também é traída pelo personagem. E é claro que existe o outro lado, a mulher que é moderna, louca. Talvez alguns de vocês me achem um pouco chata pela maneira que eu estou vendo esse filme, mas é porque eu sinto que eu já vi demais desse tipo de coisa, sabe? Eu gosto da ideia de uma personagem louca perseguindo alguém, eu acho que isso funciona muito bem no cinema, tem um tom até um pouco de cinema mais clássico, mais antigo, é dramático, é exagerado, mas essas dinâmicas de relacionamento e um cara que é tão... sabe, eu confesso que é um pouco cansativo já pra mim, já deu, eu não consigo simpatizar com esse personagem, eu não consigo me importar com ele, então... é a minha visão sobre o filme. Já a personagem que é uma stalker, bem loucona, que é interpretada pela Jessica Walter, ela é mais interessante até, por mais que ela seja bastante irritante, sinceramente, eu fiquei irritada.
com ela, porque ela não é só uma stalker quietinha, não, ela é escandalosa, ela causa confusão, sabe? É o tipo de pessoa que realmente seria um pesadelo ter que lidar. E eu não vejo problema, novamente, não vejo problema em uma personagem assim. Eu acho até interessante em quesito de narrativa. O que eu acho chato desse filme é mais o personagem do Clint. Eu acho que se fosse um outro tipo de personagem, eu iria achar mais interessante. Mas essa dinâmica, essa divisão que é muito clara no filme de ai, mulher boazinha, mulher isso, mulher aquilo, até porque não tem só a personagem mais boba, tem outras mulheres que aparecem, que são tratadas apenas como umas sedutoras vazias. É tão chato. Já deu pra mim. Bom, é um filme antigo, então acho que a gente pode relevar. Mas é isso. Eu acho esse ponto do filme chato. Só pra poder concluir meu raciocínio sobre esse aspecto do filme ter envelhecido mal, eu vou terminar logo essa parte porque eu sei que eu tô sendo um pouco desagradável, reclamando demais do filme. Mas tem outro ponto também, é que o filme tem algumas piadinhas, algumas coisas ali que claramente são meio homofóbicas, tá? Mas é aquilo, é um filme dos anos 70 e que mesmo que seja sobre relacionamentos e suspense, ele é um filme que é muito nitidamente feito pra um público mais machão, mais, sabe? Então, dá pra entender por que eles jogam umas coisas aqui, umas coisas ali, uma nudez aqui, uma nudez ali. Mas eu confesso que tem algumas cenas com nudez nesse filme que são muito bonitas. Hora de também apreciar alguns pontos que eu achei interessantes. O primeiro é que esse filme ele é muito bonito visualmente, não tem como negar. Até algumas cenas de romance do filme são muito bonitas. As cenas de natureza e tal. Uma cena muito específica em que o Clint tá com a namorada dele, que é lindíssima, é coisa que você tiraria print e colocaria na sua pasta ali do Pinterest, sabe? Porque é linda essa cena, é maravilhosa, ele arrasou de verdade mesmo nessas cenas. Por mais que eu não tenha muito interesse nesse aspecto mais romântico do filme, essas cenas são bonitas e são de encher os olhos, de verdade mesmo. Outro ponto que também é muito positivo é a trilha sonora, que é intrigante, tem esse tom meio sexy também, e eu acho que funciona muito bem. Eu gosto bastante de suspenses que tenham um tom mais sexy, eu acho que funciona, sabe? São estilos que se combinam perfeitamente. Isso também vem bastante do cinema mais clássico, né? Não é algo tão novo, mas é algo que funciona e é atemporal, sem dúvidas. Outra coisa que eu também gostei bastante desse filme é a ambientação, o lugar em que o filme se passa, próximo de praias, próximo de natureza, e o ambiente do trabalho também do Clint é um ambiente que eu acho muito interessante, porque ele trabalha tipo aqui numa rádio e eu acho isso muito legal. Eu acho que eu me daria bem trabalhando com esse tipo de coisa, né? Mas talvez eu tenha nascido na época errada. E, enfim. Eu achei que é agradável de assistir e que dá um contraste de conforto e suspense. E voltando a falar sobre suspense, essa personagem que é a Stalker, ela sempre pede pra ele tocar uma música específica. Por isso que o nome original seria tipo Toque Misty para mim, porque é a música que ela pede todos os dias. No Brasil, o filme ganhou um título que é mais direto ao ponto, né? Que é Paixão Perversa. Eu acho que Paixão Perversa chama bastante atenção do público, parece algo mais novelesco, mas o nome original é bem interessante, ele é, sabe, uma baita sacada também. E essa personagem, como eu disse a vocês, ela é uma personagem escandalosa, só que ela vai evoluindo, ela vai ficando cada vez mais louca, mais agressiva. É um modelo de personagem que a gente já tá muito acostumado a ver, mas que, querendo ou não, é um tipo bem clássico também de personagem. E ela funciona para poder construir essa tensão no filme. Então, se você gosta de histórias que tenham esse tom mais novelesco e tal, se você não se importa tanto com essas questões mais chatas que eu falei com vocês, é um filme que vai garantir, sim, um entretenimento pra vocês, mas eu acho que mais do que isso, ele é um filme que é muito bonito visualmente. Eu acho que se esse filme fosse feio, ele seria muito mais mal avaliado, sabe? Tipo, considerando o enredo, que é muito, tipo, extremamente simples, não tem nada de inovador. Mas também foi o primeiro longa do cara, eu não acho que a gente pode ficar querendo algo muito elaborado. Eu acho que em quesito estético o filme ele já entregou o suficiente. E antes de concluir, eu só quero deixar algumas recomendações pra vocês, caso vocês tenham se interessado pelo estilo desse filme e estejam em busca de obras similares. E eu confesso pra vocês que essas duas que eu vou recomendar são bem mais interessantes do que esse filme.
mas isso é uma questão de gosto pessoal meu, tá? A primeira é Misery, de 1990, que é inspirada em uma obra do Stephen King, então se você gosta de adaptações de obras dele ou já leu esse livro, esse filme é sensacional, eu adoro esse filme, ele é muito tenso. E assim, se você acha que a personagem do filme que eu tô falando agora é doida, é porque você não viu a personagem de Misery. Ela é completamente insana. E é um filme que você vai ficar travado, tenso assistindo, eu garanto a vocês, porque ele é muito bem construído. Ele é basicamente sobre um escritor que sofre um acidente e ele é resgatado por uma enfermeira, se eu não me engano, que é uma fã dele. Eu confesso que tem bastante tempo que eu vi esse filme e eu preciso rever, mas é basicamente esse o plot. E ela vai só segurando ele pra ele não ir embora e ela tem que ficar eternamente cuidando dele. Então, por isso que é um filme tenso. O próximo filme é do Hitchcock e é o filme Um Corpo que Cai, ou Vértigo. Esse filme é um dos maiores clássicos do cinema, ele é de 1958, mas poderia ter sido lançado agora porque ele é super atual. É um filme lindíssimo e você vai ficar muito interessado na história, que é cheia de mistérios. É sobre um cara que tem, esse medo e tal de altura, uma mulher misteriosa que já apareceu e desapareceu da vida dele, e muitas coisas para serem resolvidas. Esse é outro filme que eu confesso que tem muito tempo que eu assisti, muito tempo mesmo, tem quase 10 anos, eu preciso parar para rever, inclusive, mas eu tenho essas memórias dele e eu garanto que vocês também vão gostar bastante, é um clássico essencial. E bem, é isso. Vocês já assistiram Perversa Paixão? O que vocês acharam? Acharam também que alguns pontos são meio chatos, assim como eu? Ou na verdade vocês gostaram, entenderam de outra maneira? Eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre esse filme. E pra quem não assistiu ainda, assista. Vale a pena a experiência. É uma obra que tem pontos muito bons, por mais que eu tenha criticado algumas coisas. Eu acho que o interessante de verdade é parar pra conhecer e tirar suas próprias conclusões. Infelizmente essa obra não tá disponível em nenhum streaming, acredito, mas você consegue encontrar ela na internet de outras formas. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, muito obrigada aos membros do canal que votaram nesse filme, eu adorei conhecê-lo e finalmente tirar da minha lista. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho aqui na internet, eu sou ilustradora e também sou dona de um brechó, todos os links estão na descrição do vídeo. E é claro, se você quiser, também pode se tornar membro aqui do canal e participar das votações semanais e assistir os vídeos antecipadamente. Custa apenas R$ 1,99, não tem nada exclusivo, mas é uma ótima maneira de apoiar aqui o canal. Se você não puder, não tem problema, fico feliz só de você assistir. Novamente, muito obrigada e vejo vocês na próxima sessão de domingo.